Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui no nosso canal. Que as mãos do Senhor vêm estar estendidas sobre a sua vida, te guardando, te livrando, te conduzindo na sua caminhada. Por onde quer que você andar, que as mãos poderosas do nosso Deus esteja te guardando, te guiando e te sustentando. Quem recebe essa palavra, já deixa aí nos comentários. Amém. Eu recebo em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um alimento diário. Estamos aqui para mais uma vez alimentarmos as nossas almas. E está sendo posto aqui novamente o pão, o alimento, a palavra de Deus que sustenta a nossa alma. Você pode já colocar nos comentários a sua necessidade, o seu motivo de oração, deixe seu nome, o nome dos seus familiares, fique à vontade. Você está colocando todas as suas necessidades, não diante do homem, mas diante do altar do Senhor. Porque o Senhor é o único que pode nos atender nas nossas necessidades. Um amigo sempre é bom para conversar, para trocar ali uns relacionamentos, mas aquilo que nós realmente precisamos, só tem um que pode nos dar, só o Senhor. Então já deixa aí a sua necessidade, compartilha esse alimento diário para a maioria das pessoas que você puder compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Faça parte dessa corrente de oração de um povo que busca o Senhor, de um povo que tem sentado à mesa todos os dias para alimentar da palavra de Deus, para alimentar do pão vivo que desceu do céu. Hoje, dia 8 de março de 2026. Hoje, o Senhor, Ele já entregou para nós o alimento para as nossas almas. Todos os dias, sem falhar um dia sequer, nunca faltou o alimento para as nossas vidas. E nós temos a plena certeza que nunca vai faltar. Esse alimento é no dia a dia. Esse alimento é realmente um alimento diário. É um alimento que nós precisamos, nós necessitamos. Fique à vontade. Você está diante do altar do Senhor. Você está deixando uma palavra, como sempre. Uma palavra para o nosso alimento diário, para alimentarmos as nossas almas. E também vamos estar orando, apresentando diante do Senhor esse dia, para que assim possamos alcançar bênçãos, alcançar vitórias, para que o Senhor venha nos dar livramentos. O tema do alimento diário hoje é: o Senhor é a nossa paz. Esse é o nosso tema para o alimento diário de hoje. O Senhor é a nossa paz. Nós vimos aí o mundo cheio de tribulações, cheio de lutas. Eles buscam exatamente paz. Mas eles buscam a paz em lugares errados. Buscam a paz, buscam se satisfazer naquilo que é momentâneo, podemos dizer assim, naquilo que é passageiro. E aquilo que é passageiro, ele pode até se alegrar por algum momento, naquele momento específico aqui, ali, naquele momento que ele está usufruindo daquilo dali. Mas eu quero já dizer que a verdadeira paz nós só encontramos no Senhor Jesus. Nós não encontramos essa paz em nenhum outro lugar.
Nós só encontramos dele. E o homem reconhece o que é a paz quando ele entende que a sua verdadeira paz, a sua verdadeira alegria está na presença do Senhor Jesus. Podemos desfrutar de muitas coisas desse mundo? Podemos, sim. Direito, podemos. Conforto, viagens, uma casa confortável, um carro bom para andar. Isso é maravilhoso. Deus, ele prospera os seus. Mas a paz que o homem realmente precisa não se encontra nos bens materiais. Não que haja nada de errado em ter bens materiais, pelo contrário. Isso é bênção de Deus. Uma família próspera é uma família abençoada. Mas, por outro lado, nós vimos também muitas pessoas que possuem muitos bens, mas também não têm paz. Em contrapartida, tem outras pessoas que não possuem tantas coisas, bens materiais, mas têm o coração cheio de paz. É isso que o mundo não entende, é isso que o homem carnal, ele tenta entender, mas ele não consegue. Porque essa paz que excede todo o entendimento, que excede a razão humana, essa paz só se encontra na pessoa do Senhor Jesus. Só se encontra nesse alimento que sacia a nossa alma, a fome da nossa alma. Só se encontra nele. Então, o Senhor é a nossa paz. Esse é o nosso tema de hoje. E esse tema vai ecoar no seu coração durante todo esse dia. Nos momentos difíceis do dia a dia, nos momentos de dificuldade, todos nós passamos, no trabalho, nos afazeres, às vezes passamos momentos de correria, de angústias, resolvendo as coisas, vai num canto, vai em outro, né? Às vezes até nós nos atribulamos devido à situação. Mas eu quero deixar essa palavra aqui para nós nos alimentarmos durante todo esse dia. E nos momentos difíceis, nós vamos lembrar, eu vou lembrar, você vai se lembrar que o Senhor é a sua paz. Coloca aí nos comentários aí. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí, o Senhor é a minha paz, o Senhor é o meu descanso. No meio das dificuldades, das lutas, Ele sempre vai estar comigo. Nós precisamos aprender isso a cada dia e entender que Ele realmente é a nossa paz. Vou estar deixando um versículo aqui para a nossa meditação e após um breve comentário, vou estar fazendo a oração do dia, a oração do alimento diário, a oração para saciar a nossa fome de alma e apresentar diante do altar do Senhor a vida de cada um. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Seu nome vai ficar registrado. Você vai fazer parte de uma corrente de oração, de um povo que busca o alimento para as suas almas. Você vai fazer parte disso. Então faça parte, se inscreva, compartilhe, ajude o nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer, para que essa palavra venha chegar em várias e várias e várias pessoas, sejam instrumentos nas mãos do Senhor. Você pode multiplicar. Deus, Ele nos colocou aqui para ser um multiplicador. Deus, Ele ama isso. Quando você compartilha, você adquire bênçãos para si mesmo. Às vezes a maioria das pessoas, elas entendem que quando ela compartilha, ela estou liberando bênção para a vida daquela pessoa. Realmente, está liberando sim bênção para a vida do próximo. Mas o mais beneficiado quando você compartilha é você mesmo. Aprenda isso. Isso é um código poderoso de bênçãos espirituais. Você que busca as bênçãos celestiais do alto do céu. No momento que você
compartilha o reino de Deus para outras pessoas, você ajunta tesouros no céu. Amém? A palavra que eu vou deixar aqui no dia de hoje, para nosso alimento, está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 14, que nos diz assim, leia comigo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Porque ele é a nossa paz, como nós já falamos aqui, nós já comentamos. Ele quem? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dono dos céus e da terra, aquele que está sentado sobre o trono, que esse trono nunca vai ser abalado. É um trono eterno, é o dono da vida, é o Senhor dos Senhores. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Isso é maravilhoso, que vem de encontro às nossas vidas. Porque Jesus, quando ele se sacrificou, porque quando ele se entregou ali na cruz do Calvário, ele nos deu o direito à salvação. Era um direito que nós não tínhamos, tanto por conta do pecado e tanto por conta da nação eleita de Deus. Os gentios, que somos nós não tínhamos direito à salvação. Mas quando ele se entregou ali na cruz, quando ele morreu ali na cruz, ele abriu essa porta e abriu esse acesso para que hoje nós possamos ter também esse direito à salvação e hoje nós possamos estar aqui diante dele. Estarmos esperando, então, somente a sua volta para ele estabelecer o seu reino. E nós fazemos parte desse reino. E você faz parte desse reino. Você faz parte do reino de Deus. Você já parou para pensar? Se você nunca meditou nisso, medita agora. Você é integrante do reino de Deus. Nós estamos aqui falando do reino. Nós não pregamos religião, nós não pregamos placa de igreja, nós pregamos o reino eterno, o qual em ambos os povos fez um. Ele nos uniu, ele nos ajuntou. Um povo que vivia desgarrado, vivia sem direção, agora ele tem comunhão. Agora nós temos essa comunhão. Nós podemos nos aproximar do altar de Deus através do sacrifício de Jesus, através do seu sangue inocente que foi derramado na cruz do Calvário. Então, por isso, a ele toda a honra e toda a glória seja dada nos céus e na terra, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E derribando a parede de separação que estava no meio. Havia uma parede que separava a minha vida e a sua vida da presença de Deus. Mas só que essa parede, ela foi derrubada. Ela caiu. Ela não existe mais. Aquilo que nos impedia, aquilo que te impedia de ter o acesso ao Santo dos Santos, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Jesus, ele derrubou. Ele foi valente, ele foi corajoso, ele encarou a cruz, ele pagou pelo meu pecado e pelo seu, sem dever nada, mas como uma ovelha muda foi ao matadouro. Nenhuma palavra sequer abriu a boca para dizer. Porque ele sabia que ali estava inserido um propósito que salvaria milhões e milhões de pessoas, que salvaria o mundo. Ele sabia que ali estava inserido um propósito que salvaria a sua vida, que salvaria a minha vida. Ele sabia disso. Por isso que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. O próprio Filho de Deus se entregou ali e derrubou essa parede e nos separava da presença de Deus. Hoje nós temos acesso. Hoje você tem acesso.
Hoje você tem acesso ao alimento da alma. Hoje você tem acesso ao pão vivo. Por isso nós estamos aqui todos os dias nos alimentando desse pão, porque a parede que nos separava foi derrubada. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é a nossa paz. Ele é a nossa paz. É a Ele que damos glórias e aleluias todos os dias. E é através dele que alimentamos a nossa alma, é através da sua palavra. É através dele que nós vamos reinar junto com Jesus. É através do próprio Jesus. Ele nos fez cordeiros de um reino eterno. Amém? Vamos estar fazendo a oração para esse dia aqui agora. Você venha abrir o seu coração e se entregar diante do altar de Deus, para que as mãos do Senhor venham estar estendidas sobre a sua vida, para que você possa entender que a parede que separava você de ter o acesso a Deus, ela foi derrubada. Jesus derrubou aquilo que te impedia de chegar ao trono de Deus. Então abra seu coração, glorifica a Ele, ore a Ele, entrega todos os seus caminhos àquele que é conhecedor de todas as coisas. Vamos estar fazendo a oração agora, apresentando diante do altar do Senhor a vida de cada um de nós e também consagrando esse dia ao Senhor. Amém? Oremos assim. Feche seus olhos, abra o seu coração. Pai querido, nessa hora nós oramos ao Senhor, nós apresentamos diante do teu altar a vida de cada um de nós. Senhor, nós pedimos o acesso à sala do trono agora nesse momento, através do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. E através desse sangue inocente, nós podemos chegar diante do teu trono agora, para clamar ao Senhor, para interceder ao Senhor. E esse sangue, ele nos dá o acesso ao Senhor. Agora nós apresentamos diante do teu altar a vida de cada um, Senhor. A vida de cada um participante, a necessidade de cada um, ó Deus. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. O Senhor possa estar suprindo, o Senhor possa estar com suas mãos de poder estendidas sobre a casa de cada um, sobre a família de cada um, sobre o trabalho de cada um. Eu já profetizo que o Senhor está quebrando laços nesse dia. Que o Senhor está quebrando armadilhas do inimigo. Que muitos dos seus filhos iriam cair nesse laço. Mas em nome do Senhor Jesus, esse laço está sendo quebrado. Em nome do Senhor Jesus. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor, durante todo esse dia, venha nos guardar, venha nos livrar. Nós te agradecemos e te glorificamos. Glorificamos ao Rei dos Reis, Jesus Cristo, que derrubou a parede que nos separava. Aquilo que nós não podíamos ter mais acesso, Jesus, ele derrubou, ele jogou por terra. Por isso toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E nós entregamos diante do teu altar a vida de cada um, as nossas vidas. E esse dia vem ser um dia de paz, um dia de vitória, um dia de bênçãos. Derrama com poder e com graça sobre a vida de cada um dos teus filhos. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus te abençoe. Esse foi o alimento para as nossas almas nesse dia. Amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez, buscando do Senhor mais um alimento. Compartilha, convide amigos, parentes, irmãos de igreja a estar junto conosco também aqui, alimentando as vossas almas. Deus abençoe, que tenha um dia de paz, um dia de vitória.